Você já sentiu medo do futuro? Já se viu em meio à incerteza sem saber o que fazer? Foi exatamente assim que estavam os discípulos após a morte de Jesus. Mas tudo mudou quando Jesus apareceu. A presença de Jesus transformou o medo em fé, transformou a tristeza em alegria, transformou a dúvida em certeza. No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar nas primeiras aparições de Cristo após a sua ressurreição e entender o impacto profundo que isso causou nos seus seguidores e como a fé, especialmente de Tomé, foi fortalecida por provas concretas e inesquecíveis. Prepare seu coração porque a presença do Jesus ressuscitado ainda transforma vidas hoje. Vem conosco estudar a palavra de Deus. Olá, queridos, a paz do Senhor, mais uma semana chegando para juntamente com você estudarmos a palavra de Deus nesta série, encerrando hoje a série de estudos baseado no tema do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, que trouxe o tema "E o Verbo se fez carne", uma análise sobre a perspectiva do apóstolo João, no Evangelho de João, sobre a vida, ministério e ensinos de Jesus Cristo. Hoje encerrando com o tema de número 13, o tema que traz renovação da esperança. Fique conosco, vamos juntos estudar a palavra de Deus. O texto do nosso texto áureo dessa semana está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26, que nos diz: "E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco." A verdade prática nos diz que a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. É isso que nós vamos abordar no programa de hoje, sobre os episódios que se sucederam após a ressurreição de Jesus. Vamos entender os eventos, algumas aparições de Jesus aos seus discípulos, restaurando na vida deles, na fé deles, a esperança viva de que eles de fato criam no Cristo ressuscitado. Conosco, professor e presbítero Jair Cardoso. Irmão Jair, tema de hoje vem tratar então daquilo que vem arrematar de forma gloriosa tudo aquilo que nós estudamos nesses 12, 13 programas acerca da vida e ministério de Jesus, o fato de Jesus ter ressuscitado e termos provas vivas e fundamentadas, mostrando que aquilo que cremos e aquilo que pregamos de fato é a verdade e não é vão aquilo que fazemos. Irmão Jair, falar sobre esta esperança, o que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre o tema de hoje? Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Alex, nossos irmãos que acompanham nossos estudos, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nesse estudo, não só encerrando essa série de lições aqui do segundo trimestre, mas sim encerrando todo o primeiro semestre desse ano em que nós tivemos a oportunidade de estudar a palavra do Senhor. E nessa lição de hoje, nós vamos entender e vamos analisar a importância da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e vamos ver como as aparições do Senhor Jesus Cristo vêm fortalecer a nossa fé, a fé na ressurreição do Senhor. Então, essa é a última lição e a palavra que define essa última lição é esperança. Nós vemos aqui no último versículo da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: "Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome." E nós verificamos também em João, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Então, nós temos aqui duas passagens maravilhosas em que vai nos mostrar, nos indicar qual o sinal. Aqui na primeira passagem, falar sobre sinais que Jesus fez, e esses sinais que estão escritos para que creais que Jesus é Filho e que crendo tem a vida, e a vida eterna é esta, é crer em Deus e crer no Senhor Jesus Cristo. E o sinal que é apresentado aqui é exatamente a ressurreição
corporal, literal do Senhor Jesus Cristo, e isto é o ponto mais alto, o ponto culminante da nossa esperança, da esperança cristã, da esperança que nós temos em Cristo Jesus. E pela essa esperança, através dessa esperança, nós reforçamos, nós fortalecemos, nós somos edificados na nossa fé, a fé que vai promover alegria, que vai promover coragem, e nós somos convidados nessa lição, eu e você, a sermos fortalecidos, a sermos renovados nessa esperança da ressurreição, que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo traz para a nossa fé. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, então estudando hoje sobre esse tema maravilhoso da renovação da esperança, onde nós estaremos aqui mostrando a experiência relacionada de Jesus, as suas aparições após a sua ressurreição, juntamente com seus discípulos, ressurreição de Jesus que sabemos que não é algo aleatório, mas é algo muito fundamentado, é o evento principal da nossa fé, o fato de Jesus ter ressuscitado. Mas, mais do que um fato isolado relacionado à ressurreição de Jesus, a Bíblia nos mostra diversas aparições mostrando a sua revelação aos seus discípulos após a ressurreição, acontecendo de maneira progressiva. Sempre que Jesus apareceu aos seus discípulos foi de maneira física, visível e também de maneira intencional, conforme nós vamos ver aqui nos estudos das aparições de Jesus. Sempre que Jesus apareceu aos seus discípulos, ele tinha alguns propósitos, como, por exemplo, consolar. Ele queria confirmar, ele queria também fortalecer, enviar e trazer transformação, tendo em vista de que alguns ainda precisavam desse encontro com Jesus para, de fato, se fortalecerem na sua fé e para o cumprimento da sua missão. Então, o programa de hoje traz esse tema maravilhoso sobre a renovação da esperança, as aparições de Jesus para os seus discípulos. Irmão Jair, tópico primeiro, então, o tema sobre as aparições de Cristo. O que nós podemos comentar nesse tópico, irmão Jair? Nós estaremos, então, analisando aqui as aparições do Senhor Jesus Cristo e verificamos no Evangelho segundo escreveu João, que Jesus ali é registrado após a sua ressurreição. 4 vezes Jesus aparece e João registra isso no Evangelho. A primeira vez, então, com Maria Madalena indo até o túmulo do Senhor, encontrando ele com a pedra removida e não encontrando o corpo do Senhor. E Jesus, então, se revela a Maria Madalena, e isso nos chama a atenção, que Maria Madalena só vai entender que é Jesus quando Jesus fala com ela. E isso nos mostra que essa impercepção de Maria Madalena, num primeiro momento, se dá devido àquela memória recente que Maria Madalena teve de ver o Senhor desfigurado, de ver o seu corpo desfigurado, sangue, coberto de sangue, e agora ela está tendo uma outra visão, uma visão do Cristo ressuscitado, de Cristo glorificado, e ela só percebe que é o Senhor Jesus Cristo quando ele fala com ela. Então esse é o primeiro momento em que que Jesus aparece então após a sua ressurreição para Maria Madalena. Mas a segunda vez então que Jesus se revela já é num ambiente diferente, já é num ambiente em uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém, mas a gente vê ainda que o sepulcro continua vazio e os seus discípulos ainda estão receosos, os discípulos estão com medo, eles estão escondidos dos olhares de pessoas transitando ao lado de fora da casa, e também chama a atenção que o evangelista registra que as portas e janelas daquele ambiente, daquela habitação, elas se encontram fechadas. E já não era mais no amanhecer do primeiro dia da semana, já não era mais de madrugada, mas sim, nesse momento agora, da segunda aparição, vai ser durante a tarde, naquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que havia visto e falado com o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E a Bíblia registra também que ali mostravam a falta de fé daqueles discípulos quanto à afirmação de Maria Madalena. E nós vemos no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 16 e versículo de número 11, que vai dizer assim: e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por elas,
por Maria Madalena. Quando Maria Madalena foi comunicar aos discípulos, Marcos registra que os discípulos não creram. E nós vamos estar nessa análise mais adiante, nós vamos analisar que a reação de Tomé, porque nós vamos ver aqui nesse primeiro momento, todos os discípulos, quando receberam a notícia de Maria Madalena, eles não creram, eles não acreditaram na ressurreição do Senhor Jesus. E nós temos que entender que eles estavam passando por um momento de luto. E o luto pós a morte, a pessoa fica impactada por aquele momento, ela não acredita naquele momento, não está vivendo uma realidade, a ficha não cai, e ali os discípulos estavam nessa situação. Eles não acreditaram que Jesus poderia ter sido ressuscitado. Então, eles estavam ali com medo, os discípulos estavam acovardados de um certo sentido, eles estavam com medo dos judeus, eles se sentiam ameaçados, desprotegidos, eles estavam inseguros quanto até mesmo a condição de vida, porque o mestre deles, Jesus Cristo, havia sido morto na cruz, e agora eles temiam pelas suas próprias vidas, dizendo que agora seremos nós, os discípulos, os seguidores, vamos ser perseguidos também. Então eles estavam acovardados, eles estavam entrincheirados e ali com medo do que poderiam fazer os judeus, e se sentiam assim, fugindo de uma realidade, e eles estavam ali presos dentro de suas casas. E quando Jesus foi preso, então, restava somente para Pedro e João. Eles ficaram vendo Jesus na sua paixão, vendo Jesus, mas de longe, de uma certa distância. E depois desse episódio em que Jesus aparece para eles agora, que Maria Madalena veio comunicar a eles, eles vão receber o Espírito Santo que Jesus ministra sobre eles no capítulo 20 de João, mas eles vão continuar escondidos no mesmo local, com as portas trancadas, repetindo muitas vezes assim, Jesus chegando até eles e declarando para eles: a paz esteja convosco. Então, na segunda aparição do Senhor Jesus Cristo, registrada no Evangelho de João, o Senhor se apresenta para eles e trazendo a paz. E importante que o comentarista coloca que as portas estão fechadas, que as janelas estão fechadas, e isso nos mostra que para Jesus não existe obstáculo, não existe porta fechada, não existe momento na nossa vida em que Jesus não possa adentrar, seja qual for o momento que nós estejamos passando, se é um momento de dor, se é um momento de sofrimento, se é um momento de angústia, como os discípulos aqui estavam passando, se é um momento de medo, como os discípulos estavam passando, não importa a situação, Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra, e ele, quando invocado, ele entra naquele ambiente, não somente no ambiente físico, ele muda a situação, ele muda o contexto, ele muda a realidade, ele transforma a realidade da vida das pessoas. E então nós vemos aí que Jesus, em todas essas aparições que ele faz aos seus discípulos, registradas no livro de João, a primeira aparição em que Tomé não está presente, Jesus declara: a paz esteja convosco. Na segunda aparição, com Tomé junto, Jesus declara: a paz esteja convosco. Na terceira aparição também, registrada no capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus também traz o consolo, traz a paz, traz a alegria, traz o conforto para o coração daqueles discípulos. E com isso, então, nós entendemos que não existe obstáculo para o Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, ela transcende qualquer obstáculo, seja ele físico, como as portas fechadas, como janelas fechadas, sejam eles ambientes de dificuldades. Jesus, ele tem o poder de adentrar na nossa vida, de fazer morada, de transformar, de mudar situações, de mudar contextos de vida, de transformar uma realidade adversa numa realidade de vitória. E por isso que a nossa lição hoje é pautada na renovação da esperança, na esperança que Jesus trouxe através da sua ressurreição. Vamos falar sobre o registro das aparições do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição, não somente no Evangelho de João, apesar de que nós estamos estudando aqui que o Verbo se fez carne à luz da visão do apóstolo João, mas a Bíblia registra que Jesus apareceu não somente num único momento. Nós vemos
dois fatores importantíssimos aqui sobre as aparições do Senhor Jesus Cristo registrado nas Escrituras. O primeiro fator importante é o fator tempo. A Bíblia registra enfaticamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 3, que o Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele continuou na terra, ele continuou aparecendo por seus discípulos num período de 40 dias após a sua ressurreição. Então nós temos o fator tempo registrado. Outro fator que nós temos registrado nas Escrituras são o fator de testemunhas. Jesus ele se apresenta para inúmeras testemunhas da sua ressurreição. Inicialmente para Maria Madalena. Aí os discípulos tiveram dúvidas, tiveram incerteza, não acreditaram, porque Maria Madalena é aquela que está registrado que foi liberta de 7 demônios. Os discípulos ficaram meio receosos em relação ao relato de Maria Madalena e eles tiveram então que verificar. E aí o Senhor aparece no momento com as portas fechadas, ele se apresenta ali com as portas fechadas em que Tomé não está presente e Jesus ministra sobre os 10 apóstolos ali presentes, ele ministra o Espírito Santo. E depois aparece de novo, depois de 8 dias, aparece de novo para os discípulos, agora com Tomé, e Tomé é presente e Jesus manda para Tomé, toque nos furos das mãos, no meu lado, conforme Tomé havia dito que se eu não tocar, não acreditarei que Jesus ressuscitou. Então Jesus aparece também para agora, juntamente com os discípulos e Tomé estando presente. Nós vemos também que Jesus é registrado no Evangelho de Marcos e também no Evangelho segundo Lucas, o relato de Jesus aparecer para os seus discípulos no caminho de Emaús. Nós temos também que Jesus aparece no capítulo 21 do Evangelho de João, ele aparece aos discípulos junto ao mar da Galileia. E parece assim que ficou somente entre os discípulos, Jesus aparecendo para os seus discípulos mais íntimos, mas a Bíblia apresenta para nós que Jesus apareceu para muita gente, irmão Alex. Não foi somente 1, 2, 3 ou 4, não. A Bíblia registra, tanto no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e também na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo de número 6, que Jesus apareceu para os apóstolos e para mais de 500 seguidores, ou seja, mais de 500 pessoas, 500 testemunhas viram a aparição do Senhor Jesus Cristo ressurreto. O que poderia ser inicialmente uma imaginação de Maria Madalena, a imaginação de um grupo de pessoas reduzido, mas agora enganar mais de 500 pessoas é impossível. E a Bíblia faz questão de registrar que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas ali no momento da sua assunção, no Monte das Oliveiras. Então ele aparece também, essa última vez, no Monte das Oliveiras, e na verdade são 10 aparições de Jesus registradas nas Escrituras, mas nós citamos algumas aqui para elucidar e mostrar esse registro. E com essas aparições, irmão Alex, nós entendemos que é apresentado para nós importantes lições, preciosas lições, e sendo a primeira delas, que a ressurreição de Cristo vem representar para nós. Ela representa, sim, o ponto mais alto, o ponto culminante, o ponto principal da fé cristã. Se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, nós não fomos perdoados dos nossos pecados e nós continuamos em perdição. E nós vemos que o apóstolo Paulo registra, ele dá ênfase de que Jesus Cristo ressuscitou, os apóstolos mostram isso, e essa é a nossa primeira lição, essa nossa primeira preciosa lição quanto à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A segunda lição que nós tiramos a segunda lição vai revelar para nós que a ressurreição é um fato inquestionável que vai fortalecer a alegria de saber que Jesus está vivo. Inquestionável porque está registrado nas Escrituras, nós temos o registro bíblico de mais de 500 testemunhas, nós temos o registro do tempo que o Senhor Jesus permaneceu na terra após a sua ressurreição, e nós temos também registros arqueológicos, nós temos registros históricos
da história da humanidade, registrado lá por Flávio Joséfo, no livro História dos Hebreus, que não é a Bíblia, mas é um historiador judeu. Nós temos também historiadores romanos que citam o episódio do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, a história da humanidade, ela registra esse fato, ela registra a arqueologia e também, principalmente, a Bíblia como fato inquestionável, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nós temos também a terceira lição, ela vai dizer respeito à renovação da esperança e à promessa que Jesus faz da ressurreição, tanto dos mortos em Cristo quanto aqueles que morreram sem Jesus Cristo. Nós vemos no livro de Atos, no capítulo de número 25, nós vamos encontrar aqui a palavra em que nós vamos estar lendo aqui no capítulo 25 do livro de Atos, que Jesus ressuscitou, no capítulo 24, versículo 15, que diz assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver a ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E aí, Jesus ele registra: os justos ressuscitarão para a vida eterna, terão um corpo glorificado e adentrarão na vida eterna com esse corpo glorificado, assim como Jesus é o exemplo, as primícias dos que já morreram. E os injustos serão ressuscitados, seu corpo também receberá a ressurreição e eles comparecerão perante o trono do Senhor Jesus Cristo para o julgamento, e o seu nome não estando escrito ali no livro da vida, eles serão então jogados e enviados para a condenação, para a danação eterna, segundo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos então a terceira lição, a renovação da esperança de sermos da promessa da ressurreição dos mortos em Cristo para a glória de Deus Pai. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, vendo então no tópico primeiro sobre os registros das aparições de Jesus para os seus discípulos, não somente para os seus discípulos, mas para várias pessoas, conforme mencionou o irmão Jair, mostrando aqui que não é mito, não é algo subjetivo as afirmações de que Jesus ressuscitou, mas é baseado em encontros históricos entre Jesus e pessoas, e esses encontros trouxeram então uma transformação na vida deles, mas também na história humana, pois isso deu fundamento para a fé cristã. Quando nós vimos Jesus aparecendo para as suas primeiras aparições, e a primeira sendo a Maria Madalena, nós percebemos ali uma das coisas que refuta completamente a ideia de que a narrativa de que Jesus ressuscitou é uma invenção. Porque o testemunho de mulheres naqueles dias não eram aceitos. Um testemunho de uma mulher não era algo que as pessoas davam crédito. Então, se fosse algo inventado, basear a sua declaração da ressurreição de Jesus a partir da declaração de uma mulher era algo incoerente e que não trazia fundamento. Então a gente percebe que o Evangelho nunca se preocupou com adaptar aquilo que as pessoas vão ter facilmente uma crença. Jesus apareceu primeiramente para uma mulher e ela se tornou uma testemunha da sua ressurreição, mostrando claramente que para Deus, para Jesus, não importa o que os homens acreditam, o fato é que ele estava vivo. Então, vai contra a narrativa de que a ressurreição de Jesus é algo inventado. Vai contra o tradicionalismo judaico, o testemunho utilizado de uma mulher naqueles dias. A Bíblia vai relatar a respeito do Messias, embora o povo judeu não acreditava de que o Messias que viesse, ele iria morrer. Surgiram vários Messias e todos os Messias que surgiram, eles morreram e os seus seguidores acabaram se dispersando ou elegendo outro Messias. Isso aconteceu na questão histórica do povo judeu. O fato é que não foi assim com Jesus. Jesus morreu, mas ressuscitou. E após a sua ressurreição, os discípulos começaram a pregar de forma ousada, de forma
veemente, dedicada, de que ele havia ressuscitado. Não foram atrás de outros, pois para eles havia um único Messias, havia o único Filho de Deus, e este era Jesus Cristo, que havia ressuscitado e que eles tinham provas. Então nós vemos que as aparições de Jesus, os eventos relacionados à ressurreição de Jesus, trazem provas irrefutáveis desta verdade, que não é um mito, que não é algo que está na mente de pessoas que têm uma capacidade intelectual inferior. Pelo contrário, mostra que essas pessoas que creem nesta verdade, elas tiveram a iluminação, a revelação do Espírito Santo na sua vida, no seu coração. Você está no programa Palavras da Verdade, estudando então hoje sobre a renovação da esperança baseada na ressurreição de Jesus Cristo. Jesus apareceu a diversos discípulos, a diversas pessoas, comprovando que nossa fé não está baseada em algo mitológico, mas concreto. Jesus apareceu também aos discípulos no caminho de Emaús, e a Bíblia diz que Jesus, antes de se revelar a eles, Jesus declarou-lhes, a partir das Escrituras Sagradas, que aquilo que aconteceu naqueles dias em Jerusalém, com a morte, crucificação, sepultamento de Jesus Cristo e ressurreição, estavam nas Escrituras, mostrando que a igreja ela não é fundamentada em sentimentos, ela não é fundamentada naquilo, nas circunstâncias externas, mas é fundamentada na palavra. Os discípulos no caminho de Emaús precisavam, antes de Jesus se revelar a eles, entenderem de fato que aquilo que eles deveriam crer estava na Escritura Sagrada. E é isso que a igreja ela se baseia, na palavra de Deus. Não nós utilizamos-nos, nós recorremos e sabemos que fontes externas, históricas, comprovam essa veracidade, mas aquilo que a palavra de Deus nos anuncia, tanto do Antigo Testamento, que previam, que anunciavam a vinda, a morte, a crucificação, o sepultamento, a ressurreição de Jesus, tudo isso aconteceu, e que no Novo Testamento os discípulos que foram testemunhas oculares registrados sob a direção, orientação do Espírito Santo. Então a igreja, ela não é uma igreja que se estabelece em padrões que não sejam os padrões da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem antes da visão. A palavra de Deus, ela gera a fé, e essa fé, ela é algo que está relacionado com o entendimento daquilo, da revelação de Jesus Cristo, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus, e está à destra do Deus Pai. Irmão Jair, tópico 2, nós temos falar sobre as aparições de Jesus, tratando das consequências, daquilo que as aparições de Jesus trouxe, transformando o cenário na vida dos discípulos. Esperança medo em esperança, tristeza em alegria. O que nós podemos comentar, irmão Jair, neste tópico sobre os resultados daquilo que as aparições de Jesus geraram nos seus discípulos, irmão Jair? Nesse tópico, então, nós vamos ver que essa aparição literal do Senhor Jesus Cristo entre os seus discípulos, entre os seus seguidores, ela vai trazer a presença dele, vai mudar os ambientes, vai transformar a tristeza pela perda em uma alegria que vai ser plena, uma alegria completa, uma alegria que transcende o entendimento, e também a desesperança, o desânimo daqueles discípulos vai ser transformado numa esperança gloriosa, porque a presença do Senhor Jesus Cristo entre eles e entre nós, ela transforma a tristeza em alegria, o medo é transformado em coragem, a angústia é transformada em alegria, a incerteza ela é transformada numa convicção, porque o Senhor se faz presente. Então nós vemos aqui que os discípulos, após a crucificação, a morte, o sepultamento de Jesus, já analisamos, eles estavam com medos, eles estavam frustrados, eles estavam desanimados, e a desesperança enchia o coração deles, e eles estavam assim, transbordando em medo, em desesperança, em agonia.
E nós vemos esse exemplo na cena dos 2 discípulos no caminho de Emaús, em que o Senhor Jesus Cristo está caminhando com eles, conversando com eles, e eles não percebem que é o Senhor Jesus Cristo. Eu volto a enfatizar a mesma coisa que Maria Madalena. Esses 2 discípulos, possivelmente eles viram a paixão do Senhor Jesus. Eles viram seu corpo desfigurado, seu rosto ensanguentado, as suas feridas no seu corpo, as marcas que ele teve das chicotadas, dos açoites que levou, do seu ombro dilacerado, de estar carregando a cruz. Tudo isso eles viram e eles tinham isso na mente deles. E de repente, eles estão caminhando com alguém, comentando com alguém o que acontecido em Jerusalém, mas eles só entendem que é o Senhor Jesus Cristo quando o Senhor Jesus se revela para eles. Quando Jesus se revela para eles, então, os seus rostos são transformados imediatamente. Eles passam de uma insegurança, de um medo, de um momento de angústia para uma alegria indizível, inenarrável. E a esperança, então, ela vem substituir o medo e a frustração. E nós sabemos que Cristo venceu a morte e com isso ele renova a esperança e afasta para todo sempre a desesperança. Jesus, com a sua presença, ele transforma a tristeza, e essa tristeza dá lugar à alegria. Quando Jesus se apresenta aos discípulos, ele lhes diz: a paz esteja convosco. A Bíblia registra no capítulo 20, versículo 20 do Evangelho de João, que os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Lembro que os discípulos estavam com medo, trancafiados numa habitação, e estavam em luto, eles estavam demasiadamente tristes porque o mestre havia sido morto. E agora o Senhor se apresenta para eles e a tristeza que havia nos corações dos seus seguidores é transformada numa alegria. Jesus elimina ali, pela sua aparição, a sua presença entre os discípulos, ele elimina a tristeza que encheu o coração deles, que enchia o coração deles e enche agora de alegria, de esperança. E nós vemos que estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover, mesmo em situações adversas, mesmo em situações difíceis, a vida fica repleta de alegria. O Senhor consegue, ele modifica a situação e ele traz uma capacidade de nos alegrarmos. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo conosco, que nos traz essa alegria, essa esperança na nossa vida. E nós vemos também que a esperança e a alegria, elas são sim virtudes descritas nas Escrituras como virtudes mais relevantes para o cristão. O apóstolo Paulo, ele se refere à esperança juntamente com a fé e com o amor na primeira epístola que ele escreve aos Coríntios, no capítulo de número 13. E também Paulo se utiliza dessa virtude, menciona a alegria como um dos aspectos, um dos componentes do fruto do Espírito que é descrito em Gálatas, no capítulo de número 3. E nós, assim, tendo tanto a esperança quanto a alegria, elas se fazem presentes. Elas estão juntos, elas se fazem constantemente ligadas à presença do Senhor Jesus Cristo, não somente aos seus discípulos, mas também à presença do Espírito Santo em nossas vidas nos dias atuais. Nós não estamos sozinhos, Jesus não nos deixou órfãos, como descrito no Evangelho de João, que Jesus não ia nos deixar sozinhos, ele enviaria outro Consolador, e para isso ele tinha que passar por esse momento de morte, de crucificação e de ressurreição, e ele enviou. E nós temos o consolo do Espírito Santo que vem para nossas vidas e transforma tristeza em alegria, desânimo em esperança, com a presença desse Deus glorioso na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia, mais uma vez para a glória de Deus Pai. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, vemos vendo aí sobre o tópico 2, onde as aparições de Jesus trouxe transformações no comportamento, no ânimo, na fé, na identidade, inclusive na própria missão dos apóstolos, eles que eram homens frágeis e até mesmo desacreditados, tornaram-se líderes desse
desta proclamação, desta grande mensagem que é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós vemos o cenário da morte de Jesus e da ressurreição, mas até aquele momento em que antes de Jesus se manifestar aos seus discípulos, havia um sentimento de derrota, havia um sentimento em que os discípulos eles se sentiam como se entrado num projeto que estava falido. Embora tenham andado com Jesus diversas vezes, parece que os textos bíblicos demonstram que eles estavam numa condição emocional e dos seus comportamentos indicando uma certa decepção com o que estava acontecendo. Os discípulos de Emaús, nós percebemos que eles estavam desesperançados, que eles vão falar com aquele que caminhava com eles, que era o próprio Jesus, que eles dizem, esperávamos que este fosse, né? A esperança deles, que agora parece tão distante de se consumar, mostra que eles estavam desesperados e entendiam que aquilo era o fim. Nós vemos os discípulos, eles trancados dentro de casa por medo, e isso indicando claramente ali que uns estavam num lugar, outros estavam em outro lugar, mostrando até uma certa desunião num determinado momento em que eles deveriam estar juntos naquele momento, pois afinal de contas Jesus havia ressuscitado, mas eles estavam trancados e com medos. Pedro, a Bíblia diz, o próprio apóstolo João vai narrar ele voltando à pesca. Ele sentiu numa decepção tão grande, até mesmo num sentimento aparente de se sentir desmoralizado por tudo aquilo que ele dedicou-se nesse período com Jesus, e ele que era anteriormente um pescador, ele decide então, num determinado momento, eu vou pescar. E aí os discípulos demais alguns dizem, nós vamos contigo também. Então, era o sentimento que estava gerando um colapso na esperança deles, que eles estavam aparentemente sem esperança de que aquilo que estava acontecendo pudesse ser revertido e mudar. Mas, se Jesus não tivesse aparecido a eles, nenhum deles teria se tornado o que se tornou. Pregadores com poder e autoridade, expondo-se ao nível de muitas vezes irem para prisões, como foi o final da vida de praticamente todos os apóstolos, exceto João, que morreu de morte natural, todos entregando a sua vida por Jesus Cristo. Percebemos com isso que as aparições de Jesus a eles e o cumprimento da promessa do Espírito Santo que acontece posteriormente no dia do Pentecostes, prova que, de fato, eles estavam no projeto certo e que aquilo que eles receberam de Jesus transformou eles no que eles se tornaram, homens que se entregaram pelo Evangelho, pela mensagem que eles carregavam. Você está no programa Palavras da Verdade, irmão Jair, tópico 3º. Vamos falar sobre o que as aparições de Jesus ainda realizaram na vida dos discípulos, relacionada à sua convicção. O que nós podemos comentar nesse tópico, irmão Jair? Então, nesse terceiro tópico, nós vamos ver que a fé dos discípulos ela é fortalecida exatamente com essas aparições do Senhor Jesus Cristo que vem após a sua ressurreição. Então, nós podemos dizer que a fé dos discípulos e a nossa fé ela é fortalecida e fundamentada na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver o episódio em que as dúvidas elas são dissipadas, no episódio da incerteza de Tomé, quando Jesus ele aparece pela segunda vez aos discípulos ali naquela habitação em que as portas estão fechadas, em que as janelas estão fechadas, mas agora Tomé está presente, e ali a dúvida de Tomé ela vai ser dissipada. Tomé ele se revela ali incrédulo em relação à ressurreição do Senhor. Eu já falei anteriormente que lá em Marcos, no capítulo 16, versículo de número 11, os discípulos, quando Maria Madalena chega até eles e comenta, todos os demais discípulos, todos eles não acreditaram, não creram na ressurreição do Senhor pelas palavras de Maria Madalena. E aqui, o evangelista João, o apóstolo João, ele escreve, ele individualiza o caso de Tomé, mas
todos eles não acreditaram num primeiro momento. E aqui Tomé, ele então é individualizado esse caso para mostrar exatamente essa situação de que dúvidas, elas são dissipadas, elas são destruídas pela oportunidade de nós ter esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. E foi assim que Tomé fez. Ele teve a oportunidade de ter esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, teve a oportunidade de tocar o seu lado, de tocar as suas mãos furadas, e com isso ele revelou que ele estava com a sua convicção alterada agora. Ele teve essa oportunidade e todas as dúvidas foram prontamente dissipadas. O Senhor Jesus Cristo, a aparição do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, eliminou qualquer possibilidade de dúvida, não somente em Tomé, mas em todos os seus seguidores. Dessa forma, reforçou, fortaleceu a fé desses discípulos, tanto que eles vão depois pregar o evangelho, não sair daquela habitação e enfrentar ali o sinédrio, os judeus, os discursos. Eles vão para o templo, eles vão para as ruas, eles começam a anunciar a salvação em Cristo Jesus. E nós vemos que o fortalecimento da fé do anteriormente incrédulo, cético, que foi Tomé, agora Tomé, ele vai proferir uma declaração maravilhosa, uma linda declaração de fé. Ele vai dizer: Senhor meu e Deus meu. E ao longo da história da igreja, nós encontramos muitas pessoas que não creem na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e não criam, não acreditavam, mas que tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, e eles tiveram uma vida transformada. E hoje afirmam com firmeza a crença em Jesus Cristo como o Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, com o ressurreto, torna impossível continuar a duvidar, como uma forma de rebeldia provocada pela natureza humana. E com isso, todos nós temos a oportunidade de ter a nossa fé fortalecida na esperança. Assim como os discípulos tiveram a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas, de ter essas dúvidas dissipadas, de ter uma esperança renovada no seu coração, nós vemos que, além dessa esperança, fortalecimento, nós temos ainda a alegria, nós temos a convicção do Cristo ressuscitado, que vem ao nosso coração e traz esperança. Esperança é o que se espera em relação ao futuro, de que um dia nós, todos os mortos em Cristo Jesus, ressuscitarão como Jesus Cristo ressuscitou, tendo seu corpo glorificado. E com isso, a base dessa ressurreição dos que morreram em Jesus Cristo para ter o seu corpo glorificado, transformado, é a própria ressurreição e também a glorificação do Senhor Jesus Cristo, sendo essa uma doutrina essencial da Bíblia. Tanto nas epístolas como nos evangelhos, nós vamos ver nas epístolas Paulo afirmando aos Tessalonicenses, por exemplo, no capítulo 4, versículo de número 14, que ele diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreram, Deus os trará a trazer com ele. Então, a crença na ressurreição do corpo, ela é não somente da ressurreição, mas também a glorificação do corpo do Senhor Jesus Cristo. Ela serve para nós como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram em Cristo e da glorificação dos nossos corpos. Então nós vemos que a aparição do Senhor Jesus Cristo, ela dissipou todas as dúvidas, e ela traz um fortalecimento da fé e também renova a esperança, não somente dos discípulos ali que seguiram Jesus, que os seus seguidores daquela época, mas também aos novos seguidores. Aos nossos dias, nós somos fortalecidos nessa base, na base da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A nossa fé é fortalecida, a nossa esperança é renovada, e com isso nós temos uma convicção de que, assim como ocorreu com Jesus Cristo, que ressuscitou, teve o corpo glorificado, aqueles que partiram, aqueles que morreram em Cristo, salvos em Cristo Jesus, eles terão o seu corpo também ressuscitado e glorificado, e essa é uma esperança que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Você está no programa Palavras da Verdade. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, curtir e de compartilhar a palavra de Deus que nós estamos aqui trazendo para juntamente com você sermos edificados. A palavra do Senhor, ela edifica, fortalece a nossa fé. Falando em fortalece e fé, nós vimos então um tópico aqui sobre as aparições de Jesus que trouxeram para os seus discípulos uma mudança radical, tanto de comportamento como direcionamento também na vida deles. Nós sabemos que as aparições de Jesus não apenas elas trouxeram as questões comprobatórias da sua ressurreição, questão histórica, mas houve na vida dos seus discípulos uma alteração, então, da questões psicológicas, inclusive dos próprios discípulos que estavam vivendo momentos ali de dificuldade. Como nós vamos ver, Pedro, que negou de forma veemente Jesus, quando Jesus estava naquela noite em julgamento, ele negou de forma enérgica, né, de forma decidida, que ele não conhecia Jesus, mas foi tratado, uma das aparições de Jesus lá em Lucas capítulo 24, 34, Jesus restaurou a sua identidade. Então agora ele que não queria ter sua identificação com Jesus, a partir dali, Atos dos Apóstolos capítulo 2 vai mostrar ele declarando a quem ele estava anunciando que era Jesus, a sua identidade foi restaurada. Esse encontro de Jesus com Pedro restaurou ele no privado, embora ele tenha publicamente feito o que fez, negado Jesus, né, nesse momento íntimo em que Jesus se encontra com ele, Jesus o restaura no privado e vai fazer com que ele volte agora publicamente um homem forte, decidido e corajoso. Nós vemos também o próprio Tomé que se destaca, embora todos os demais discípulos tenham demonstrado algum aspecto de dúvida, Tomé foi o que mais claramente declarou que ele não acreditava nas narrativas de que Jesus havia ressuscitado. Ele teve uma mudança também. Ele que dizia que ele precisava ver para crer, passou dessa ideia de ver para crer, declarando Senhor meu e Deus meu. Já ali ele já não declarava apenas que Jesus era o seu mestre, já não declarava mais ali que Jesus era o seu mentor, mas que Jesus era Deus. Ele declara, ele reconhece Deus. E aí nós vemos a história mostrando o Tomé, um homem que morreu como um missionário pregando a palavra de Deus, mostrando essa transformação de um homem cético para um homem mártir pelo evangelho de Jesus Cristo. Então, como muitos podem pensar que os discípulos tenham tido alguma alucinação, nós sabemos que nenhum tipo de alucinação ela se torna perpétua e não vai converter alguém que é cético. Alguém que crê em uma coisa através de uma alucinação tem a sua vida mudada, transformada a ponto de entregar a sua vida. Não. Ele teve, na verdade, um encontro com Jesus e esse encontro foi transformador. Quando vemos os discípulos que estavam trancados em João 20, 19, o apóstolo João mostra que parte dos discípulos estavam ali trancados, temerosos, mas após a aparição de Jesus a eles, transmitindo-lhes a paz, transmitindo-lhes a convicção, o fortalecendo a sua fé, sua esperança, então eles passam a ser homens que vão ser proclamadores da palavra de Deus. E o que eles vão proclamar não estará pautado, não estará fundamentado numa estratégia. Numa estratégia que se estabelece a partir de homens que estão reunidos para sair anunciando algo a partir de uma metodologia ou de uma estratégia. Não. A proclamação que eles vão fazer vai ser baseada na certeza, na convicção de que Jesus de fato estava vivo. Como nós vamos olhar Pedro e vários dos discípulos eram pescadores. E aí, o que é que pode transformar alguém de um pecador, de um pescador, de um empresário da pesca em um mártir, se não for esta convicção, se não for esta chama ardendo no seu coração, que aquele que andou com eles por 3 anos e meio, de fato era o Cristo, o Filho de Deus, que havia se encarnado,
vindo e morrido na cruz, ressuscitado. Se não fosse essa chama que ardesse no coração deles, certamente, como eles intentaram inicialmente, teriam voltado para o ramo da pesca. Mas no capítulo 21 de João, quando Jesus se encontra com eles na beira da praia e Jesus come com eles o peixe que ele fazia na brasa, nunca mais vemos Pedro em contato com o mar e com as redes pescando, porque este encontro acendeu nele uma chama e ele rompeu com tudo aquilo e se entregou por completo a ser um proclamador da vitória de Jesus sobre a morte. Você está no programa Palavras da Verdade, estudando hoje então sobre a renovação da esperança baseada na ressurreição e aparições de Jesus aos seus discípulos e mostrando que cada evento, cada situação do encontro de Jesus com os seus discípulos, sobre os seus discípulos, trouxe transformação, trouxe revelações, trouxe uma reprogramação na vida deles. Meus irmãos, chegamos então ao final do programa. Irmão Jair, o que nós podemos concluir sobre o tópico, sobre o assunto que nós meditamos hoje? Nós estamos, então, encerrando um assunto, mas também encerrando um trimestre, um semestre todo. E, principalmente nesse trimestre agora, nessa lição, nós tivemos a oportunidade de explorar os ensinamentos que contém o Evangelho, segundo escreveu João, ensinamentos que nos trazem a certeza da divindade do Senhor Jesus Cristo, Ele que é eterno, Ele que é o Criador de todas as coisas, Ele que é o fundamento da salvação, a base para a salvação, a fonte de toda a salvação e de toda a vida espiritual. E nós, nessa lição de hoje, então, nós tivemos o momento glorioso da lição em que João escreve no capítulo 20, versículo 30, que diz assim: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, esses sinais foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, nós encerramos a lição desse trimestre com a base da fé cristã que está descrito na epístola de Paulo aos Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que morreram em Cristo estão perdidos. Então, estudamos aqui o sinal maior de todos os sinais que Jesus operou, de todos os milagres que Jesus operou. Ele curou enfermos, ele restaurou visão a cegos, ele restaurou vidas, ele ressuscitou várias vidas. Ele andou sobre as águas, ele acalmou tempestades, mas ele transformou água em vinho. Mas de todos esses sinais, o mais importante é a sua ressurreição. Esse é o ponto culminante da nossa fé cristã, a razão da nossa esperança, a razão de nós crermos no Senhor Jesus Cristo é a sua ressurreição e de que a forma que Jesus ressuscitou e foi o seu corpo glorificado, nós também, os salvos, aqueles que dormiram, aqueles que morreram salvos em Jesus Cristo, eles terão o seu corpo ressuscitado e também glorificado. Então, eu agradeço você pela tua participação, que Deus abençoe a tua vida, a tua família e que tudo vá bem nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, chegamos então ao final do programa de hoje, falando sobre a renovação da esperança e mostramos que as aparições de Jesus geraram na vida dos seus discípulos. E esse mesmo Jesus, ele continua ainda nos nossos dias aparecendo através da proclamação do Evangelho que é pregado pela Igreja do Senhor Jesus. Ele não aparece para você fisicamente, mas aparece espiritualmente. A partir do momento em que você crê nele, ele ainda pode fazer transformação. Ele transforma, assim como transformou discípulos medrosos em proclamadores, ele ainda faz isso hoje. Ele restaura os Pedros dos nossos dias, ele restaura os Tomés dos nossos dias, convencendo, ele também envia os Paulos, que de perseguidores tornam-se proclamadores do Evangelho de Jesus Cristo. Que nós vemos que o Evangelho de Jesus é um Evangelho que não é uma religião do merecimento, onde faz alguma coisa por merecer, mas o Evangelho de Jesus é a graça que vem ao nosso encontro. Quando nós olhamos a perspectiva dos discípulos, todos praticamente estavam apenas parados, estagnados, e não foram buscar, tentar encontrar, saber onde estava Jesus, mas
Jesus é que foi ao encontro deles num primeiro momento. Então mostra claramente que o evangelho é isso. Ele vem ao nosso encontro como demonstração do favor de Deus, do amor de Deus para com as nossas vidas. E eu quero dizer que você hoje pode desfrutar deste amor, desta graça, se você receber Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador. E assim como aconteceu com os discípulos, você também pode ser. Jesus disse aos seus discípulos: e ser-me-eis testemunhas. Você entregando a sua vida a Jesus, você também será uma testemunha viva de que Jesus, ele está vivo e transformou a sua vida e a sua história. E você não será mais lembrado por quem você era, mas você será caracterizado pela presença do Espírito Santo que estará na sua vida, pela palavra de Deus que estará sendo implantada no teu coração e pela unção do Espírito Santo que vai te conduzir a cumprir a vocação, a chamada de Deus na sua vida. Que Deus abençoe sua vida, encerrando então esse trimestre sobre o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e Ele está nesta hora aqui com você, te oportunizando tudo isso que Ele veio para realizar. Tudo que realizou foi para que você, crendo, tenha a vida eterna. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Nos vemos no próximo programa, onde nós estaremos iniciando um novo tema e você não pode perder, você que gosta da palavra de Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus e até o próximo programa.